No Império Actilos, eles geram um monte de herdeiros, mas só o mais forte herda o trono. Basicamente, eles se matam uns aos outros até sobrar apenas um, e esse sobrevivente se torna o imperador. O mais jovem dos filhos do imperador, e o mais jovem nessa cerimônia sangrenta, um príncipe de 13 anos, matou todos os seus irmãos. Ele amarrou os cabelos deles juntos e os arrastou atrás de si até o antigo governante. O imperador, impressionado com a força do jovem príncipe, ficou animado e pronto para elogiá-lo. Mas então uma espada atravessou seu peito. O jovem príncipe, sorrindo como um anjo na frente de seu pai tossindo sangue, disse que estava entediado de esperar. Ele queria o trono ali mesmo. Além disso, o incomodava que alguém estivesse acima dele. E foi assim que ele se tornou o atual imperador de Actilos. Raniero Actilos. Angélica está de pé no altar de casamento ao lado do imperador porque foi vendida a esse tirano como sua noiva. O padre diz para eles selarem o acordo com um beijo. E quando ela olha para Raniero, fica chocada porque ele parece totalmente diferente. Mas então ele abre um sorriso totalmente sinistro, animado que Angélica finalmente acordou, porque ele estava prestes a ficar entediado. A verdade é que tudo isso está acontecendo dentro de um romance, e Angélica foi jogada direto na cena em que ela está se casando com o imperador. A personagem principal do romance, a deusa Sarafina, é como a flor suprema florescendo no Império Actilos. Antes de conhecer a deusa, o imperador Raniero estava sempre só tramando para conquistar mais terras. Nos olhos claros de Sarafina, ele viu seu próprio reflexo manchado de sangue e começa a sentir todo tipo de coisas intensas por ela. Amor e ódio. Raniero arranca do templo e a arrasta de volta para o Império, planejando torná-la igual a ele. Mas ela só fica ainda mais linda. A obsessão do imperador foi às alturas, e ele matou o primeiro amor de Sarafina, o cavaleiro Éden. A deusa não aguenta mais e perde a cabeça, e Raniero perde a dele. Literalmente, havia outros personagens no romance também. Mas Angélica ficou presa no corpo da imperatriz, que era praticamente um fantasma na história. Como o divórcio é proibido no Império Actilos, e você só pode se casar de novo depois que o cônjuge morre, Raniero, depois de roubar a deusa, voltou do templo, e a primeira coisa que fez foi cortar a cabeça de sua esposa. Então, Angélica é jogada no corpo da imperatriz, que tem a cabeça cortada no início da história. Ela leu um monte desses romances isekai, mas geralmente eles possuem a vilã e se salvam não fazendo as coisas ruins, sem ver outra saída. Angélica decide que no dia em que Raniero for ao templo, ela vai fingir sua morte e fugir dali. Ela fica animada com essa ideia porque o imperador não vai verificar se ela está realmente morta, já que ele só a matou para tornar a deusa sua esposa. Até lá, ela decide fingir que nem existe e ficar fora da vista de Raniero o máximo possível. Perdida em pensamentos, Angélica nem percebe o imperador de repente parado bem na frente dela. Ele sorri de forma desagradável e pergunta quanto tempo ela planeja fingir que não o vê e ignorar sua presença real. Angélica responde instantaneamente que ela nunca seria tão desrespeitosa com ele. Dando um passo desajeitado, ela acidentalmente pisa na bainha do vestido e cai esparramada no chão. Por mais envergonhada que esteja por cair, ela fica aliviada por ter respondido à pergunta dele rapidamente, porque Raniero odeia quando as coisas são lentas. Alguns servos até perderam a cabeça por não consertarem coisas que o imperador não gostava rápido o suficiente. Pisando no vestido dela, Raniero sorri, dando à imperatriz uma chance de se explicar. Angélica, tentando se desculpar, inventa uma história sobre uma doença crônica que a faz desmaiar com os olhos abertos. Notando que ele não está comprando, ela adiciona que a aura de Raniero é tão forte que uma pessoa pequena como ela simplesmente não consegue lidar com isso. Quando perguntado se é culpa dele, ela imediatamente recua, explicando que ninguém culpa o sol se olhar para ele por tempo demais e ficar cego. O imperador quer saber se ela vai passar o resto da vida evitando olhar para ele porque vai desmaiar. Tentando pensar na resposta certa o mais rápido possível. Angélica pede permissão para olhar para ele e levanta os olhos. Raniero fica satisfeito com sua escolha de imperatriz, que não mostra nenhum orgulho desnecessário, se humilha diante dele e responde instantaneamente. Agarrando-a pela garganta, ele promete recompensá-la com uma resposta a qualquer pergunta que ela fizer, sabendo que sua vida agora depende da pergunta, porque se ele não gostar, ela está acabada. Angélica pergunta por que ele a escolheu. Raniero fica totalmente decepcionado com a pergunta. Acha que é chata, básica e antiquada. O imperador tem medo de morrer de tédio respondendo. Mas Angélica ganha seu favor porque ele prometeu uma resposta. Quando Raniero anunciou que ia se casar, tantos nobres e reis enviaram retratos de suas filhas.
Eles encheram a sala inteira. Ele ordenou que os retratos fossem pendurados na parede, então se sentou em uma almofada aos pés da cama e jogou uma adaga neles. Reniero fica divertido, lembrando como a lâmina acertou Angélica bem no olho esquerdo, e ele retira o que disse sobre uma resposta chata. Mas seu humor muda rápido, e erguendo o queixo da garota com a ponta do sapato, ele diz para ela se esforçar mais, senão promete matá-la. E Angelique promete a ele que fará melhor e será mais interessante. Ranier sai do quarto, e a garota desaba no chão. Ela está apenas aliviada que o dia do casamento correu bem, e ela ainda não está morta. Na manhã seguinte, Angelique acorda com as mãos do imperador sob as cobertas, tocando seu corpo, e ela dá um pulo. Ranier fica irritado porque ela dormiu até as 9 e a chama de preguiçosa. Enquanto se veste, ele a chama de básica, chata, sem graça e totalmente sem sal, então sai do quarto. A criada sugere que a imperatriz comece sua rotina matinal com um banho, e a garota responde, tá, tudo bem. Como Ranier a chamou de chata e sem graça, ela espera que ele não volte mais. Angelique precisa encontrar uma maneira de escapar. Então, ela pergunta à criada que dia é, 19 de maio. O imperador conheceu Sarafina no templo de Túnia no auge do inverno, o que significa que seu destino ainda está há cerca de 7 meses. Até a noite passada, a garota não lembrava de nada sobre Angelique, exceto o nome. Mas as memórias do corpo dela estão lentamente infiltrando-se em sua mente. Angelique é a segunda princesa do reino de Enro. E ela tem um irmão e uma irmã mais velhos e um irmão mais novo. Ela é da realeza, então deveria ter estudado o básico de história e geografia, o que poderia ajudá-la a descobrir para onde fugir. A fronteira do país para o qual ela escapar não pode estar muito longe do palácio, e não pode estar em guerra com o império. A segurança lá não pode ser muito rígida, e não importa se o país é rico e poderoso ou fraco. De qualquer forma, quando o imperador morrer na primavera, o país inteiro vai colapsar. Tudo é construído em torno dele. Enquanto come, Angélica nota as damas de companhia mantendo distância e acha isso bom. Ela não pode se apegar. Não quando está planejando sua fuga. Isso só traria problemas. Mas, primeiro, ela precisa agir normalmente, desempenhar o papel de uma boa imperatriz por um tempo. Ela pergunta os nomes das damas, e a mais velha diz que é a mãe do Marquês Jacques. A mais jovem é a esposa de um conde. Angélica fica surpresa que ambas sejam de famílias tão importantes. Ela não entende por que estão tão desconfortáveis perto dela. Para aliviar o clima, ela pede que a ajudem a se acostumar com o castelo. A imperatriz pergunta sobre sua agenda e descobre que não há nada oficial planejado para hoje, então ela pode relaxar. Como Angélica tem 7 meses pela frente, ela decide aceitar a oferta. Mas todos os dias depois disso são a mesma coisa. Agora a garota entende por que estão agindo estranho. As damas estão evitando-a. É estranho que a imperatriz não tenha uma agenda. Tentando planejar seu próximo passo, ela se lembra que sua personagem, Angélica, trouxe uma criada chamada Susan de sua terra natal. Então, na manhã seguinte, durante o chá, a imperatriz pergunta à marquesa onde está a criada e por que não a viu por aí. Pelo que Jacques sabe, Susan está em treinamento para se tornar uma dama de companhia adequada para Actilos. Angélica não se importa que a criada esteja sendo treinada, mas acha estranho que ela, como sua dona, não saiba de nada sobre isso. A marquesa achou que, se a imperatriz não estava perguntando sobre Susan, ela já estava informada. Percebendo que está lidando com uma pessoa bem escorregadia, Angélica decide mudar de tática e, pedindo desculpas, admite que errou. Sabendo que está alimentando a ambição dela e não seu ego, a garota decide se humilhar e pergunta novamente com um sorriso se pode ver Susan. Em casa com seu filho, a marquesa Jacques está furiosa porque a imperatriz não é tão burra quanto ela pensava. A mulher está irritada que uma garota de um reino pequeno ouse discutir com ela. Sua filha Silvia entra no quarto, atraída pelo barulho, querendo saber o que está acontecendo. A marquesa está convencida de que Silvia não estaria sofrendo assim se tivesse se tornado imperatriz. Ela está amarga porque a família perdeu a idade de casamento de Silvia. Esperando que o imperador a escolhesse, Silvia implora à mãe para não odiar tanto Angélica. Foi escolha do imperador, e ela pede ao irmão para dizer algo também. Mas a marquesa não quer ouvir. Ela está furiosa por ter esperado todo esse tempo por nada, desvalorizando sua filha. Incapaz de suportar sua agressividade, Silvia sai do quarto em lágrimas, e o marquês diz à mãe para não se exaltar tanto.
Como vice-ministro das finanças e próximo do imperador, ele tem certeza de que o imperador se livrará de sua esposa assim que lhe derem um motivo bom o suficiente. Percebendo que tudo o que precisam é de um pretexto, mãe e filho já que decidem sussurrar os defeitos de Angélica no ouvido do imperador na hora certa. Porque Raniero tem uma regra: qualquer coisa que possa prejudicar o país é destruída imediatamente, e tudo o que precisam é de um pequeno empurrão. Agora, o país está no período de aprovação do orçamento, e todos os fundos das agências passam pelo imperador e pela imperatriz para aprovação. Mas Angélica está completamente negligenciando suas funções. E qualquer um pode ver que isso está prejudicando a prosperidade de Actilos. As coisas ficaram tranquilas por alguns dias depois que Susan voltou. Essa criada realmente conhecia sua chefe. Apesar de a dama de companhia principal, a Marquesa Jaque, continuar tratando a imperatriz com frieza, ela decidiu ignorar. Mas agora Angélica percebe que isso foi um erro. O imperador a convocou, e deve ser obra da dama de companhia. Angélica não sabe quem foi até Raniero com isso. Então, por precaução, ela se curva mais baixo que os outros. Acontece que é a Marquesa Jaquezu quem trouxe ao imperador a proposta de orçamento para o terceiro trimestre. A Marquesa levanta um problema com os fundos para o palácio da imperatriz. Raniero está impressionado com a ousadia de Angélica porque achava que ela tinha aprovado dinheiro demais para seu palácio. Mas então a Marquesa solta uma bomba: a imperatriz não tem administrado o palácio de forma alguma. Ela só tem dado festas. Segundo ela, Angélica não demonstrou nenhum interesse em cumprir suas funções, e eles encontraram outra pessoa que tem cuidado das coisas por ela. Angélica agora entende. A Marquesa tem mantido ela de fora de propósito para montar toda essa farsa. Então, segundo a Marquesa, além de tudo, houve gastos com entretenimento. Veja, embora os oficiais tenham fingido não notar, ela simplesmente não podia ficar de braços cruzados. Mesmo que esse cara esteja mentindo, Angélica não tem como provar que não está mentindo. O Marquês tem mantido Angélica isolada esse tempo todo, e Susan é a única que poderia realmente defendê-la no palácio. Quando o imperador pergunta a Jaque o que ele quer agora, o cara diz que não tem nenhuma agenda oculta. Ele exagera sobre sua lealdade à família imperial, deixando todas as decisões para o próprio Raniero. Angélica não acredita que esses caras estão tentando enganar o imperador com uma desculpa tão fraca. Ela vê o rosto de Raniero, como se ele estivesse silenciosamente implorando para ela inventar algo antes que o imperador fique entediado e exploda. Ela diz que parte seu coração que o imperador esteja preso lidando com coisas rotineiras quando poderiam simplesmente ter passado o projeto de orçamento por ela para mostrar o quanto está arrependida com o imperador. Ela oferece algo divertido, algo que anime Raniero. Quando o imperador a olha, todo interessado, Angélica sugere uma pequena caçada humana. A garota oferece os 3 como presas, o que deixa a família Jaque completamente apavorada. O livro mencionava caçar humanos, e Angelique sabia que Raniero adoraria essa ideia, mas ela precisava salvar a própria pele. Então, ela lembra o imperador de sua doença crônica. Angélica explica que caçá-la seria como caçar um coelho doente. Totalmente sem graça. Quando perguntada se está tentando evitar ser caçada, ela promete treinar e ser uma presa digna até o inverno. Tomando a iniciativa, a garota acusa Jaque de nem ao menos ter lhe contado sobre o orçamento em primeiro lugar. Então, a Marquesa deveria se sentir honrada em ser a presa. Como o imperador desperdiçou tanto tempo com essa questão rotineira, o discurso da garota termina com Raniero aplaudindo porque ele obviamente está gostando de tê-la como imperatriz. A Marquesa implora para ele não sujeitar sua velha mãe a tamanha crueldade e que apenas a faça de presa. O imperador decreta que não é crueldade, mas uma honra ser caçado para seu divertimento. Raniero, estalando os dedos para os guardas, concorda com Angélica. Todos os 3 são culpados. Na visão dele, a imperatriz falhou em impedir que o Marquês e sua mãe o incomodassem. E eles são culpados de tentar usar o imperador para resolver uma rixa pessoal contra sua esposa. Raniero suspeitava que algo assim poderia acontecer desde que a irmã mais nova do Marquês não foi escolhida para ser sua noiva. Ele sapeva o tempo todo, mas deixou rolar porque não tinha motivo para se importar com tamanha ganância mesquinha. Imaginando se Silvia poderia ser uma imperatriz assim, Raniero se aproxima de Angélica, levanta seu queixo e a beija, notando que ela não comete erros. Ele a pega nos braços e pergunta se ela pode evitá-los para sempre. No dia seguinte, as coisas mudaram no palácio da imperatriz. A Marquesa se tornou presa e perdeu a cabeça na posição de dama de companhia. Essa posição era um fardo para as criadas do império, e Susan recebeu o cargo.
Depois que a dama principal foi demitida, e todo o tumulto que aconteceu no palácio, ninguém mais subestimava a imperatriz. Como Angélica não participava da cena social, as pessoas começaram a vê-la como uma imperatriz fria e arrogante. Embora os rumores a incomodassem, ela se jogou em seus deveres de imperatriz. Então, ela estava sobrecarregada. Um dia, ao sair do castelo, Angélica avista uma garota no pátio e se pergunta quem ela é. Um servo lhe diz que é Silvia, a irmã mais nova de Henri Jichu. Você sabe, o cara daquela coisa de caçada humana. A garota veio ao castelo pedindo uma audiência com a imperatriz. Angélica fica confusa sobre por que Silvia só apareceu agora, considerando que o destino de sua família foi selado dias atrás. Aparentemente, a garota está lá há dias, desde que a sentença foi dada. Angélica concorda em ver Silvia, e a garota se apresenta respeitosamente. A imperatriz pede desculpas por fazê-la esperar tanto, mas deixa claro de imediato que não pode anular a punição. Para sua surpresa, a garota diz diretamente que sua família recebeu o que merecia. Caindo de joelhos diante de Angélica, Silvia implora para ser contratada, dizendo que há uma vaga de criada agora que sua mãe idiota se foi. A imperatriz não consegue entender por que a filha de sua inimiga quer trabalhar para ela. Talvez ela esteja planejando se manter discreta, observá-la e esperar a chance perfeita para atacar e se vingar por sua mãe e irmão. Silvia explica que foi criada para ser uma companheira do imperador ou uma dama de companhia e aliada da imperatriz. Ela passou a maior parte da vida trancada. Não tem influência. E agora que sua família caiu e virou presa, ela não tem para onde ir. Claro, Silvia está de coração partido por causa de sua família. Quer dizer, eles ainda são família, apesar de como a trataram. Mas, segurando as lágrimas, a garota confessa que, acima de tudo, só quer viver. Deitada na cama antes de dormir, Angélica pensa que a única pessoa que não se comoveu com a atuação de Silvia é Ranier. Mas essa não é uma situação em que se pode decidir com base na pena. Há uma grande chance de a garota odiá-la. Angélica sai da cama, vai até a varanda para tomar um ar fresco e clarear a mente. De repente, Ranier aparece na frente dela, e ela grita, completamente pega desprevenida. Angélica pergunta, o que você está fazendo aqui? Mas o imperador acha que não precisa de motivo para visitar sua esposa. Ele pergunta como foi o dia dela, então começa a falar sobre como está animado que sua presa começou a treinar. Ranier decidiu apimentar as coisas, adicionando 2 regras, dar armas às presas e, se elas sobreviverem por 3 horas, estarão livres. O imperador pergunta novamente como foi o dia de Angélica, e ela está prestes a contar sobre Silvia. Antes que ela possa dizer uma palavra, Ranier diz, apenas aceite a garota. Vai ser interessante. Ele sugere mandar Silvia para o campo de caça como caçadora para matar sua mãe e irmão e provar sua lealdade a Angélica. A imperatriz fica surpresa com a facilidade com que ele percebeu o motivo de sua hesitação, mas, para ele, as dúvidas das pessoas normais são óbvias. Ranier propõe aceitar a garota como dama de companhia, mas apenas se ela conseguir ser caçadora antes. Angélica concorda, mas, vendo sua hesitação, o imperador lhe oferece um copo e promete dar a ordem para Silvia ele mesmo. Ele sorri, pensando que a imperatriz é fraca demais para sequer dar tal comando. Ranier Actilus nasceu humano, mas está mais próximo de um deus, vendo as pessoas como nada mais que insetos. Não há uma história trágica que o tornou tão cruel. Ele simplesmente nasceu puro mal. De repente, ele joga o copo de vinho que ofereceu em cima de Angélica, chamando-a de incrivelmente covarde. O imperador sugere que ela esqueça o medo por um tempo, se perdendo no prazer. E essa visão de maldade absoluta, mais bela e poderosa que qualquer um, a agarra e a joga na cama. Deitado ao lado dela, Ranier comenta como Angélica é pequena e fraca quando precisa se tornar uma boa presa. Ela lembra de sua promessa ao imperador. Mas a verdade é que ela não tem absolutamente nenhum desejo de ser presa. Ela vai ganhar tempo. E quando Ranier for para a guerra, ela vai fugir. E quando ele conhecer Sarafina, nem se preocupará em procurá-la. O imperador acaba de lembrar da segunda regra que adicionou à caça. Ele quer que Angélica também participe como caçadora. Ranier acha que ela não tem com o que se preocupar, já que as presas não podem machucar os caçadores, certo? Essa é a regra. Mas Angélica está convencida de que a mãe e o filho Jacques, sem saída, a derrubarão com eles se tiverem a chance. E embora Ranier tenha criado todas essas regras, ele sabe muito bem que elas não valem nada. A caça está marcada para o solstício, que está a menos de um mês.
Angélica planejava agradar os aristocratas antes do grande dia, mas a sobrevivência vem primeiro, então ela cancelou todos os eventos sociais. Como caçadora, ela tem permissão para verificar o treinamento das presas no campo de desfile. No Império Actilos, todos aprendem artes marciais para que mulheres e crianças possam lutar se as coisas derem errado. Segundo a dama de companhia de Angélica, a duquesa Nurma, os Jaque estavam relaxados no treinamento até ontem. Mas tudo mudou depois que o imperador os visitou. E, provavelmente, contou sobre as novas regras. Eles estão procurando o melhor professor para Angélica, e ela quer aprender a atirar. Se ela chegar perto o suficiente para ser atingida, está perdida. Então, ela precisa manter distância do alvo. A imperatriz pede a Nurma que a ensine a usar a arma com o maior alcance. Começando seu treinamento de arco e flecha, Angélica reclama do peso do arco, o que surpreende a criada, já que até crianças conseguem segurá-lo. Recompondo-se, ela se levanta, pega o arco e as flechas, e mira, esperando ao menos chegar perto do alvo. O imperador convoca Sílvia para falar sobre seu desejo de se tornar dama de companhia de Angélica. Ele conta sobre a condição: ela precisa se tornar caçadora no festival do dia do solstício. Decepcionado por ela não reagir com a surpresa que ele esperava, Raniero ordena que os guardas levem Sílvia embora. O imperador descobre com seu assessor que Angélica cancelou todos os eventos sociais para focar em aprender arco e flecha. Ele sorri, chamando-a de medrosa, e então descobre que ela desmaiou. Angélica acorda na cama, murmurando para si mesma. Ela achava que ser princesa pelo menos viria com algum tipo de treinamento de resistência. Raniero aparece do nada, confuso. Por que ela está falando como se não lembrasse da própria infância? Ao saber que o imperador veio vê-la depois que ela desmaiou, Angélica agradece por sua preocupação. Raniero percebe que ela ainda está pálida e acha que ela é uma idiota por não saber descansar quando está cansada. Sério, ninguém nesse país entende que as pessoas podem simplesmente ser fracas? Angélica começa a chorar, explicando a Raniero que sabe que precisa descansar, mas está se esforçando muito para não morrer. Ele sorri, declara que a imperatriz não vai morrer e ordena que a criada traga água fria e uma toalha. Raniero coloca a toalha na testa de Angélica, mas logo se entedia de cuidar dela e chama uma dama de companhia para ajudar. Vendo o imperador esparramado em uma cadeira, ela sente o perigo. Seus movimentos gritam tédio. Angélica pede à duquesa que traga comida. 10 minutos depois, Raniero está alimentando a imperatriz com uma colher, chocado com o quanto ela come pouco. O imperador precisa que ela treine duro e não se torne uma presa fácil. Caso contrário, ele não poderá caçá-la no inverno. Segundo a imperatriz, é exatamente por isso que ela está procurando um mentor de treinamento de primeira. Quando descobre que Angélica ainda não encontrou um treinador, ele decide começar a treiná-la pessoalmente. Ela aceita a oferta com gratidão e promete tentar se tornar uma caçadora habilidosa. Ao acordar de manhã, a imperatriz se sente muito melhor. A poção que Raniero deu a ela realmente funcionou. Ele deu a ela um remédio que a fez desmaiar, ficou ao seu lado a noite toda e só saiu ao amanhecer. Angélica pergunta a Kaisen quando o imperador a convocou para o campo de treinamento e fica irritada quando a criada não sabe. Recompondo-se para evitar irritá-lo com seu atraso, ela corre para o campo de treinamento. Mal tem tempo de se aliviar por o imperador ainda não estar lá quando ouve sua voz atrás dela. Irritado porque ela acordou tarde, Raniero fica surpreso com o arco dela, que parece um brinquedo de criança, mas ela explica que ainda não tem força para puxar a corda. O imperador lhe entrega um arco que se ajusta perfeitamente ao seu corpo. Parece ainda mais leve e confortável que o anterior. Após uma hora de treinamento, Raniero anuncia, pela 67ª vez, que Angélica poderia estar morta pelo mesmo ataque. Cansado do alvo de prática após meia hora, ele pega espadas de madeira e começa uma aula de esgrima. Pulando a teoria e os básicos, ele vai direto para um treinamento intenso, apontando todas as fraquezas da garota. Angélica é derrubada repetidamente, e o imperador fica perplexo por ela continuar errando seus ataques. Ela explica que talvez o problema não seja ela, mas que Raniero é simplesmente rápido demais. Eventualmente, o imperador começa a explicar os fundamentos básicos de combate para Angélica. Ele reclama do quão lenta ela é, mas não parece querer desistir da sessão de treinamento. Angélica não consegue entender por que Raniero, que se entendia com tudo, ainda se dá ao trabalho de treiná-la. Ela o agradece pelo treinamento e promete continuar tentando, mesmo que leve tempo. E o imperador, após uma pausa, de repente acaricia sua cabeça.
Não importa o quão grande seja o Império Actilos, os rumores se espalham como fogo. Eles nem fizeram um anúncio oficial, mas os nobres já estão falando sobre o festival de caça. Dizem que o imperador ficou todo preocupado com Angélica depois que ela desmaiou, depois esperou 2 horas no campo de desfile para treiná-la pessoalmente. As criadas são as que espalham essas coisas, claro, mas isso realmente beneficia a imperatriz. Isso solidifica sua posição. Por outro lado, para alguém planejando uma fuga, ter a alta sociedade focada em você é meio incômodo. Mas agora, mostrar um bom relacionamento com o imperador é essencial, especialmente caso outro Jaque apareça. Para demonstrar apoio à imperatriz, presentes são constantemente enviados para ela de todo o império, até mesmo de além de suas fronteiras. Angélica ouve que a construção do campo de caça será concluída em 4 dias, e ela poderá verificá-lo em breve. Ela sabe que, por mais que tente, será difícil vencer a mãe e o filho Jaque. Então, Angélica quer reunir o máximo de informações possível, algo que lhe dê uma vantagem nessa luta. Enquanto Ranier continuava insistindo, ele começou a perder a fé no cérebro humano. Aos poucos, Angélica, duvidando de sua esgrima, decidiu que era melhor focar nos treinos de corrida. O imperador fez uma pausa, então decidiu mostrar à garota o campo de caça. Vendo o lugar preparado, Angélica ficou mais uma vez impressionada com a escala de tudo o que Ranier fazia. Da torre, você tem uma vista incrível e uma vantagem real com um arco. O imperador queria que ela soubesse que ele se esforçou ao máximo para seu conforto, e ela apreciou isso. Depois disso, Angélica se encontrava com Ranier todas as manhãs e praticava seu arco e flecha. Então, passava as noites preparando-se para o festival do solstício de verão. Embora estivesse preocupada por não ver Sylvia desde aquele dia, a imperatriz estava ocupada demais para se preocupar com qualquer outra coisa. Uma manhã, Ranier trouxe a Angélica um vestido, querendo que ela o usasse no baile, supondo que ela não morresse na caça. Tudo bem, o solstício de verão finalmente chegou, e a caçada está marcada para esta tarde. Angélica se aproxima do trono do imperador e pergunta a Ranier se está atrasada. Ele ri, diz que está esperando há 2 horas, então pega sua mão e a puxa para seu colo. Sentados ali como um casal adorável, eles revisam a rota de caça de Angélica. A celebração é anunciada, e Ranier, segurando sua mão, saúda a multidão. O banquete começa, mas Angélica não consegue engolir nada. Ela está extremamente nervosa. Ranier desliza um copo na direção dela, com algo diferente do que está no dele, e diz para ela beber. Ele sussurra em seu ouvido para tomar tudo de uma vez, e Angélica obedientemente esvazia o copo. Ela fica assustada, sem saber o que havia naquela bebida, porque seus braços e pernas de repente começam a queimar. Ranier diz para ela aguentar, e logo ela verá as coisas de uma maneira totalmente nova. Ela apenas ri alto e, ao ver todos encarando, pede que aproveitem a refeição. De repente, Angélica sente um apetite enorme. Ela começa a devorar a comida, que parece muito mais gostosa que o normal. Tudo ficou estranho depois daquela bebida. Seu corpo alternava entre leve e quente para extremamente pesado. Mas, em vez de surtar, ela está realmente animada para a caçada. Enquanto se prepara, Ranier lhe dá um presente. Veneno concentrado puro, extraído de um sapo Cleo. O imperador queria que ela soubesse o que fazer com ele. A imperatriz aparece, e os convidados aplaudem. Angélica fica chateada porque eles não terão uma boa visão de trás da cerca. Ela examina o campo de caça procurando seu alvo. E então avista Sylvia parada bem ao seu lado. Sylvia está praticamente tremendo de nervosismo, apenas repetindo para si mesma que tudo vai ficar bem. A pena que Angélica sentiu semanas atrás, ao ver Sylvia agora de joelhos, parece uma completa farsa. Se ela cumprir essa tarefa, ganhará uma recompensa. Mas se falhar, nada disso importará. O imperador aparece, continua dizendo que Angélica não vai morrer e ignora a pergunta sobre o que foi colocado em sua bebida. A caçada é declarada, e a imperatriz está ansiosa para entrar no campo. Angélica, tendo preparado suas flechas com o veneno que Ranier lhe deu, toma seu lugar na torre de observação e se concentra nos sons. De repente, ela ouve um som de algo quebrando abaixo. Mas quando mira, a imperatriz vê que é Sylvia. A garota quer dizer algo a Angélica. Mas, nesse momento, a Marquesa Jachu surge por trás dela e agarra a filha pelos cabelos. Com um brilho malicioso nos olhos, ela está ansiosa para arrancar o coração de Sylvia e apresentá-lo ao imperador. A mulher espera que isso lhe garanta o favor de Ranier. Enquanto Angélica está na torre, mirando nela.
A imperatriz atira, mas erra. E, ao perceber de onde veio a flecha, a marquesa a encara com puro ódio. Aproveitando a distração de sua mãe, Sylvia se joga contra ela e a derruba no chão, pegando uma pedra do chão e segurando a marquesa. A garota, como uma mulher possuída pela vontade de viver, bate na cabeça dela repetidamente. Enquanto Angélica desce da torre, ela deseja que Ranier pudesse ter visto essa cena. Caindo de joelhos diante da imperatriz, Sylvia sugere que elas fiquem com os espólios. Angélica diz à garota que está orgulhosa dela e, sacando sua adaga, corta a garganta da marquesa. Nesse momento, Henri Jachois surge das árvores, atônito com a morte de sua mãe. A imperatriz mira no marquês, que está tremendo de raiva. A flecha erra, mas raspa seu ombro. De repente, Angélica sente uma dor aguda nos músculos, como se eles fossem rasgar, e ela desaba. Henri já está brandindo seu machado contra a garota, mas então Raniero aparece atrás dele e o atravessa com sua espada. Aproximando-se de Angélica, ele sorri, explicando a poção que ela bebeu. Ela permite que você ultrapasse seus limites físicos, aumenta o moral e elimina o medo, mas sobrecarrega demais o corpo, e o efeito desaparece de repente, então não pode ser usada em guerras. Ranier toma um analgésico e beija Angélica, passando o remédio para ela com seus lábios. A dor diminui, e o imperador mostra à garota a presa que ela capturou. Sorrindo, ele anuncia a recepção daquela noite em homenagem à recém-coroada imperatriz. Subindo ao balcão do castelo, Raniero declara à multidão que Angélica capturou sua própria presa pessoalmente. As pessoas caem de joelhos diante do casal imperial, e a garota está mais uma vez convencida de que o povo deste país adora a força. A noite de celebração começa, e ao entrar no salão, Angélica toma seu lugar ao lado de Raniero. Como o imperador deve realizar a primeira dança no baile, ele e Angélica se levantam para dançar. De repente, a garota sente que está perdendo o equilíbrio e caindo. Mas ela não pega a mão estendida de Raniero. Ela cai com força no chão. Mas o imperador sorri porque ela não errou nem mesmo agora. Porque, se ela tivesse pegado a mão estendida dele, teria tocado seu corpo sem permissão, e isso é inaceitável. Do nada, para o choque de Angélica, Raniero se abaixa, a pega nos braços e a coloca de volta no trono. Sylvia aparece para cumprimentar o casal real, e os convidados começam a sussurrar que a garota não tem vergonha. Um dos nobres exige que a filha do marquês seja expulsa do salão imperial. Mas Angélica aponta que essa garota sacrificou a própria mãe para provar sua lealdade. A imperatriz sugere que Sylvia pode ser até mais leal que o braço direito do imperador. Ao ouvir seu discurso arrogante, Raniero começa a rir. Ele acha seu jeito interessante e divertido. Seguindo o imperador, todos os presentes também começam a rir, e Angélica sente que estão forçando a risada como marionetes. Virando-se para o imperador, Sylvia pede a recompensa que ele prometeu. Como prometido, Hiro nomeia a garota como dama de companhia da imperatriz, e ela agradece. Na verdade, ela poderia ter conseguido o cargo de dama após o baile, mas Sylvia fez questão de obter isso publicamente, na frente dos nobres, diretamente de Raniero. Ela acabou de provar que agora é a protegida da imperatriz, e ninguém pode mexer com ela. Exausta após socializar com todos no salão, Angélica vai para o pátio e se senta ao lado da fonte. Ela se levanta de um salto ao ver o imperador se aproximando. Segurando uma flor, ele comenta que ela parece indiferente, como se nada tivesse acontecido, embora tenha acabado de matar alguém, dizendo que uma pessoa fraca estaria em pânico agora. Ele coloca a flor em seu cabelo. Na verdade, mesmo que tenha sido em legítima defesa, Angélica agora é uma assassina, mas ela entende que sentir culpa não mudará nada. Ela agradece a Raniero por aparecer e eliminar Henri quando o fez, porque, caso contrário, ela estaria morta. O imperador deu algo a Angélica para que ela se comportasse de forma convincente. Embora Raniero soubesse dos efeitos colaterais, ele não se sentiu culpado, pois tudo estava indo conforme o plano, passo a passo. Mas ele não conseguia prever como a imperatriz reagiria. Será que ela sentiria culpa ou fugiria? Completamente apavorada. Mas então Angélica, que ele pensou que não compareceria ao banquete, aparece como se nada estivesse errado, vestindo o vestido que Reniro deu a ela. Naquele momento, ele sentiu um pequeno arrepio, como se estivesse vendo seu rosto pela primeira vez. O imperador, achando tudo isso estranho, dá um sorriso gentil. Estende a mão para Angélica e pede que ela volte. Já dentro do palácio, a garota fica surpresa porque Raniero a está levando para uma parte privada do castelo.
Eles entram em uma sala enorme, uma câmara secreta que só o imperador conhece, proibida até para os criados. Raniro tira a camisa, caminha até a surpresa Angélica e a beija. Depois, ele entra em uma piscina quente ali na sala e chama a garota para se juntar a ele, mergulhando os pés dela na água. Angélica se pergunta por que o imperador está mostrando a ela esse lugar que ninguém conhece. Cansado de sua timidez, Renier segura sua perna e a puxa para a água com ele. Completamente constrangida, ela não sabe como agir. E quando o imperador a chama de anjo e diz que ela pode tocá-lo, ela o abraça. Renier carrega Angélica para a cama, e eles passam a noite juntos. Ela adormece, e o imperador pensa em como ela ficou ainda mais ousada, já que ele não lhe deu permissão para dormir. Agora, a imperatriz é uma figura de Actalos, universalmente reconhecida, e a partir de amanhã todos a tratarão de forma diferente. Afinal, o fato de ela ter derrotado artistas marciais experientes de Actalos após apenas um mês de treinamento significa que ela tem um potencial sério. De repente, enquanto dorme, Angélica começa a gemer, parecendo que está sufocando. Levantando sua cabeça, Raniero faz respiração boca a boca e depois a beija, mas ela morde seu lábio enquanto dorme. A imperatriz abre os olhos com lágrimas. Ela sonhou que sua presa, com a cabeça decepada, a perseguia com um machado. A garota está aterrorizada. Ela treme toda e se agarra a Ranier, que a abraça para confortá-la. De manhã, Angélica está dormindo tão profundamente que o imperador teve que repetir seu nome várias vezes para acordá-la. Ele está irritado com sua desobediência e ordena que ela se lave e se prepare para pedir desculpas. Angélica se sente extremamente desconfortável tomando café da manhã no palácio principal, especialmente com o imperador lançando aquele olhar pesado e melancólico. Ela pergunta se pode ir para casa após o café, mas Reniero apenas sorri e diz: "Aqui é sua casa agora." Ela tenta desconversar, dizendo que ainda está meio dormindo. Mas o imperador acha que Angélica dormiu muito bem. Além disso, ela precisa voltar para sua ala do castelo, porque Silvia deve chegar ao palácio da imperatriz hoje. Angélica nota o corte no lábio de Raniro, e quando ele diz que foi ela quem fez isso, ela não acredita. Ela estaria morta se tivesse realmente machucado o imperador. Ele concorda, então aponta como o delito dela foi grave e que ela terá que enfrentar as consequências. Como a imperatriz quer voltar para suas terras, Raniero decide que sua punição será que ele não a deixará ir. O imperador geralmente revisa cartas pela manhã, depois tem reuniões a tarde toda e treinamento físico à noite. De pé ao lado dele em sua mesa, Angélica se pergunta se pode escapar durante uma dessas reuniões de estado. Notando que ela está de pé o tempo todo, Raniero ordena que um criado traga uma cadeira para que a imperatriz possa sentar ao seu lado. O imperador abre outro envelope e encontra uma carta do Templo de Túnia. O Templo de Túnia é um santuário deserto no noroeste árido. A carta fala dos poucos fiéis remanescentes do Deus da Misericórdia, que abriram mão de todas as terras boas para o mundo, deixando apenas terras difíceis para seus filhos. No momento, há uma tensão crescente entre Actalos e o reino de Sinia. Raniero está entediante lendo as mesmas cartas de sempre, implorando por ajuda. Ele se vira para Angelique e vê que ela está dormindo novamente, então se aproxima e sacode seu ombro para acordá-la. Ela acorda e diz que se sente mal apenas ficando sentada e pergunta se pode pelo menos ler as cartas que ele já viu. Quer dizer, sim, a imperatriz tem o direito de saber o que está acontecendo nos assuntos de estado, mas Renier acha que é um pouco cedo demais para isso. Ignorando sua pergunta, ele se vira e continua trabalhando em silêncio. E Angelique está se perguntando por que ele poderia estar bravo. O imperador vê o quão assustada e confusa ela está, e isso o diverte tanto que ele decide continuar brincando. Então, Raniero arrastou Angélica o dia todo. Almoço, reuniões, até a sessão de treinamento noturno. Somente depois de tudo isso a imperatriz finalmente conseguiu se livrar e voltar para seu lugar, onde suas criadas a mimaram. Ela ia dar uma festa para Silvia por se tornar dama de companhia, mas Reniro estragou tudo hoje. A duquesa Nurma diz a Angélica o quanto ficou impressionada com a caçada de ontem. Ela diz que Sua Majestade agora é uma mãe para a nação, genuinamente amada por todos, e todos estão loucos para conhecê-la. Agora é o momento perfeito para Angélica voltar para aquela festa que adiou. E Nurma admite que começou um rumor na alta sociedade. Ela deixou escapar que todos precisam mostrar sua sinceridade para com a imperatriz com antecedência. Embora, segundo Nurma, nem todos terão a chance de conhecer a governante no início do próximo mês. Quando Angélica se acostumar com as rotinas do palácio, ela estará pronta para estrear.
Então, ela estará gerenciando todos os negócios da família imperial, e as criadas estão prontas para ajudá-la como puderem. Ela mal terminou de lidar com as coisas do dia do solstício e agora tem que lidar com ainda mais coisas novas. Com toda essa loucura acontecendo, ela não tem ideia de como ou quando conseguirá executar aquele plano de fuga. A festa está marcada para daqui a 15 dias, e Angélica esteve treinando com a duquesa Nurma o tempo todo. Os dias simplesmente voaram. A garota tem estudado os nomes de todos os aristocratas da capital, seus laços familiares e os podres de seus negócios. Ao vê-la estudando, Reniero pega o livro de Angélica, comentando secamente sobre seu material de leitura fascinante. Sentando-se na cama, ele declara que a imperatriz está sendo forçada a fazer coisas inúteis. Jogando o livro de lado, o imperador explica que, na posição dela, tudo o que ela precisa fazer é erguer o queixo e falar com um sorriso arrogante. Ela não precisa saber ou querer saber os nomes daqueles que se dirigem a ela, mas se dignará a ouvi-los. Ranier sugere que Angélica simplesmente domine, afinal, ela é a esposa do imperador. Ele não vê por que ela não pode simplesmente usar o método dele e começar a agir como ele. Raniero aconselha Angélica a começar aprendendo a manter a cara séria se não puder seguir seu conselho. Uma semana depois, no dia do baile, Cisen diz a Nurma que precisam adiar o evento. O ciclo de Sua Majestade está irregular, e ela está com dores intensas, especialmente no primeiro dia. As damas de companhia começam a discutir se devem prosseguir com o evento, mas Angélica as interrompe. Ela decide não adiar o baile e pede analgésicos. Rangendo os dentes por causa da dor excruciante, a imperatriz se prepara para enfrentar os aristocratas. Ao aparecer diante de seus convidados, ela os agradece por virem e espera que eles se orgulhem dessa oportunidade e sempre considerem o que podem fazer pelo império. O baile desta noite apresenta mulheres nobres e damas selecionadas a dedo pela duquesa Nurma, uma mulher com grandes ambições. De repente, Angélica percebe com horror que esqueceu completamente os nomes e as árvores genealógicas de todos. Ela se pergunta o que Ranier faria nessa situação e lembra de seu conselho. Os convidados ficam paralisados ao ouvir a imperatriz declarar que ela não tem absolutamente nenhuma ideia de quem eles são ou o que fazem. Angélica, apontando para uma mulher na multidão, diz com arrogância para ela se levantar e contar sua história de vida de forma rápida e direta. A imperatriz sente por duquesa Nurma, mas não pode comprometer sua imagem mostrando fraqueza. Um a um, os convidados começam a falar sobre si mesmos, e ela exibe um sorriso, dizendo o quanto está empolgada por conhecê-los. Dá para perceber que Nurma está irritada porque esse evento social não está saindo como ela planejou. Angélica pergunta por que a dama de companhia está lhe lançando um olhar fulminante em vez de se preocupar com a saúde da imperatriz. A duquesa se desculpa, alegando que não quis dizer nada com isso. Nurma é muito esperta, então a imperatriz precisa estabelecer limites para que ela não se torne muito íntima. De repente, os convidados saúdam o imperador quando ele entra, pegando Angélica completamente desprevenida. Voltando-se para a multidão e pegando a garota nos braços, ele anuncia que vai levá-la embora dessa festa. Raniero acha que sua esposa prefere ficar com ele a morrer de tédio com essas pessoas. A forma como ele agiu foi um completo tapa na cara dos convidados confusos e das damas de companhia que tiveram que lidar com a situação. É meio chocante e estranho, especialmente porque é a primeira vez que Angélica está realmente feliz em ver seu marido. Ele encontra Sylvia e diz que a imperatriz não está se sentindo bem, recusando a oferta dela de acompanhá-la até o quarto, dizendo que ele mesmo a levará. Angélica sente que o imperador está ficando mais gentil com ela a cada dia. Sylvia sai para pegar analgésicos, e Raniero puxa uma cadeira para perto da cama e se senta ao lado dela. Ele acha que Angélica deve se achar muito importante, aparecendo na frente de todos com aquela aparência. Ela pede desculpas, e Renier diz que ela teve sorte porque era uma sala cheia de idiotas. Angélica se levanta de repente, lembrando que é hora da reunião de assuntos de Estado. Acontece que Raniero a pulou. Achando que não valia uma longa discussão, ela pergunta qual era o tema da reunião e descobre que era sobre o Templo de Tuna. Um lugar completamente insignificante, sem nenhuma influência, e nem mesmo Actalo se importa com sua cadeia de montanhas. O romance dizia que Túnia sempre implorava para que as duas potências, Actilos e Sinia, se acalmassem e se dessem bem. Raniero diz que é a temporada de eclosão dos ovos das bestas demoníacas naquela área, e é hora de exterminá-las. O imperador acha absurdo que peçam por misericórdia enquanto destroem coisas sem piedade. Angélica espera que Ranier vá nessa campanha. Ele adora o sangue, mas está indeciso sobre isso.
O imperador oferece mostrar misericórdia se a garota vier pessoalmente rastejar aos seus pés. Angélica se pergunta o que acontecerá se mensageiros forem enviados do templo, e Sarafina for um deles. Ela tenta afastar esse pensamento, porque, se as coisas seguirem como na história original, a deusa não aparecerá, e ela e Ranier não se encontrarão até o inverno. Mas e se a chegada de Sarafina for adiantada? Assim como ela e Ranier estão mais próximos do que deveriam estar. Mesmo depois de todo esse tempo, aquele evento social nunca aconteceu porque a imperatriz está totalmente focada no templo de Túnia. Embora Angélica saiba que Sarafina não virá, ela não consegue parar de se preocupar e continua buscando informações sobre o templo. Porque, se esses dois se encontrarem antes e a trama do romance for acelerada, ela estará morta antes mesmo do inverno chegar. De repente, Angélica descobre uma informação sobre Santa Tuna, o bem mais precioso daquela ordem religiosa. Aparentemente, essa santa nunca deixa a cadeia de montanhas onde o templo está localizado e não tem contato com o mundo exterior. Mas isso foi tudo o que Angélica conseguiu encontrar, embora tivesse uma vaga ideia de que essa garota Tuna era influente de alguma forma. Ainda assim, há muito mais histórias sobre bestas demoníacas nos livros. Acontece que o povo das montanhas de Túnia caça e come essas bestas quando está desesperado por comida. Quando a temporada de reprodução das bestas começa, os animais adultos, famintos por alimento, começam a atacar assentamentos humanos. Se Raniero for combater essas bestas, ele encontrará Sarafina ao passar pela cadeia de montanhas. Então, Angélica decide que precisa acompanhar o imperador nessa missão de extermínio. E se for nesse momento que Raniero encontrar a deusa, ela vai fugir imediatamente. O dia em que a delegação do templo chega finalmente está aqui, e Angélica está surtando. Raniero a encontra no corredor e pergunta por que a imperatriz pulou o café da manhã. Ela está com medo de ter indigestão por causa dos nervos, então admite que está se sentindo mal. A resposta de Raniero é dizer que ela deveria simplesmente evitar a reunião com a delegação. Em um impulso, Angélica agarra a manga do imperador e, após se desculpar, implora para que ele a deixe encontrá-los. Raniero concorda, e eles seguem para o salão onde a reunião com a delegação está marcada. Angélica fica chocada ao ver que o próprio arcebispo veio de Tônia para a audiência. Ao lado dele, diante do casal real, está o cavaleiro sagrado do templo, Éden, o primeiro amor de Sarafina. A Ordem dos Cavaleiros Sagrados da Cordilheira recruta os guerreiros mais fortes que lutam contra bestas demoníacas. Tudo bem, Éden não é um personagem muito importante, mas é uma estrela em ascensão, subindo rapidamente graças às suas habilidades marciais inatas. Na história original, Raniero o matou diretamente por causa do apego constante de Sarafina por ele. O imperador quer saber se esses mendigos trouxeram um tributo digno pela sua ajuda. Antes que o bispo possa responder, Raniero o interrompe e diz que será misericordioso e rejeitará a oferta deles. Em vez disso, ele ordena que se ajoelhem e implorem para que ele os salve. Se esses mensageiros não obedecerem ao imperador agora, terão que voltar, e o poder do templo sozinho não será suficiente. O bispo ainda hesita, mas Éden dá um passo à frente e se ajoelha diante de Raniero, e os outros o seguem. O imperador começa a rir, e Angélica pensa, que completo canalha ele é. Após o fim da reunião, a garota acha estranho que Éden realmente tenha se ajoelhado. Afinal, no original, ele é descrito como um cavaleiro justo com um toque de rebeldia, que não se curva a coisas que considera erradas. Angélica ouve algumas criadas falando empolgadas sobre o treinamento de Éden. Elas estavam mais impressionadas com ele do que com o próprio imperador. Como os enviados do templo ficarão em Actilus por 9 dias, a imperatriz decide que deve dar uma atenção adequada aos convidados. No caminho, ela esbarra em Raniero, que está entediado de conversar com o bispo e só quer abraçá-la. Angélica diz que está indo organizar o jantar que se aproxima, mas o imperador já cuidou de tudo, então não há necessidade de ela se preocupar. Ela pode simplesmente voltar para o palácio. Raniero caminha com Angélica, perguntando por que ela está tão interessada no templo ultimamente. Ela abandonou o estudo da alta sociedade, pelo qual era tão apaixonada, e agora está pesquisando sobre Túnia na biblioteca. Ela até disse que queria se encontrar com a delegação, mesmo não estando bem. Afinal, a terra natal da imperatriz, o reino de Enro, e a cordilheira do templo estão muito distantes. Não há motivo para comércio entre eles. Angélica pergunta a Raniero quem ele planeja colocar à mesa no jantar, e ele pergunta como ela organizaria isso. Na opinião dela, o arcebispo, o comandante dos cavaleiros e os 2 padres idosos deveriam ser sentados por ordem de importância.
Mas o imperador acha que organizar os convidados assim é simplesmente chato. A verdade é que Angélica não sabe quem é importante além deles, já que nunca viu essas pessoas antes. 2 meses atrás, uma resposta como essa teria deixado Raniero entediado às lágrimas. Mas agora, ele acha que ela quer sentar-se à frente daquele cavaleiro durante o jantar. Ele se senta na cama e chama Angélica, satisfeito por ela ser tão obediente, mas meio que desejando que ela tomasse a iniciativa de se aconchegar a ele primeiro. Depois daquele dia, a imperatriz ordenou que se vigiasse Éden. E agora, a dama de companhia está relatando o que descobriu. Acontece que Éden tem pegado um livro na biblioteca, escondendo-o sob as roupas e escapulindo para algum lugar onde não há ninguém por perto. Decidida a investigar por si mesma, Angélica pede a Susan que organize as coisas para que ela não precise estar na sessão de treinamento. No dia marcado, a imperatriz envia Nurma para assistir ao treinamento com todos os outros. A duquesa recusa, dizendo que sua senhora não está se sentindo bem e que não pode deixá-la sozinha. Angélica exagera, dizendo que a companhia de Susan é suficiente e praticamente ordena que ela vá se divertir. Ela diz às criadas para irem e relatarem quem venceu, e Nurma finalmente cede. A imperatriz pergunta a Susan se há alguém na biblioteca agora e, ao receber uma resposta, acalma sua dama de companhia preocupada. Ela segue para a biblioteca e espia de trás dos arbustos, observando o caminho que Éden toma se for pegar outro livro. Angélica acertou, pois logo o cavaleiro aparece e passa por ela sem perceber. Saindo do esconderijo, ela o detém, dizendo que ele não encontrará o que está procurando, seja o que for. Ele explica que não está procurando nada especial, apenas folheando porque gosta muito de livros. Angélica insiste para saber seu nome, mas ele diz que só atende por Éden. A garota, preocupada por ter cometido um erro, diz que se ele não responder, ela simplesmente vai embora. Encarando-a, o cara de repente admite que seu verdadeiro nome é Chester. Angélica, percebendo que está certa, pergunta sobre o livro em que ambos estão claramente presos. Acontece que ambos foram jogados neste romance no mesmo dia, 18 de maio. A garota, que achava que era a única nessa situação, de repente começa a chorar e admite que ordenou que uma criada o seguisse. O cara está empolgado por conhecê-la, pois nunca imaginou que outra pessoa estivesse na mesma situação que ele. Agora ele entende como Angélica descobriu tudo isso. Suas ações são muito diferentes do romance que ela leu. Como estão com pouco tempo, a garota vai direto ao ponto e pergunta a Éden sobre o livro que ele estava lendo na biblioteca. Ele diz que é um livro sobre magia proibida, pois acha que foi por isso que foi teletransportado para este mundo. Angélica leu vários romances desse gênero onde viajar entre dimensões é o grande lance, então nunca considerou isso por esse ângulo e não se preocupou em investigar por que ou como acabou aqui. A julgar pelo que ela diz, Éden conclui que o imperador não é um dos que foram transferidos. Se fosse, ela estaria empolgada, pois Raniero é tão psicopata quanto no original, e cada dia é como caminhar na corda bamba. Éden não consegue entender por que ele e Angélica estão aqui, sendo ambos apenas personagens secundários que morrem na história original. O cara planeja abandonar a magia e voltar para casa, para onde vivia antes. Mas Angélica sabe que a maioria dos protagonistas de Isekai nunca consegue voltar ao seu mundo original. Raniero está entediado assistindo à sessão de treino amistoso, ocasionalmente olhando para o trono vazio de Angélica. Cansado, ele se levanta e vai para o palácio da imperatriz, onde uma Suzane nervosa o recebe. Invadindo o quarto de Angélica, Raniero vai até a cama, puxa as cobertas e vê que ela não está lá. Com um brilho cruel nos olhos, ele diz à criada, que estava prestes a defender sua senhora, para calar a boca. Raniero notou que um cavaleiro faltou ao treinamento, e Angélica também conveniente pulou, alegando estar doente. A garota pergunta a Chester se ele viu Sarafina, já que ele vive no templo de Túnia. O cara admite que mal a conhece, pois tem evitado ela como se fosse uma praga. Angélica fica surpresa com isso. As memórias dele são transmitidas, então Éden deveria conhecer Sarafina, certo? Chester confessa que o verdadeiro problema é que os sentimentos do cavaleiro são muito intensos. Ele está sendo fortemente afetado por eles. Mas, mesmo com uma imagem distorcida, ele acha que Éden na verdade odeia Sarafina. Angélica fica chocada. Ela sempre pensou que o cavaleiro e a deusa tinham um caso. Chester explica que Éden sempre colocava regras e moral em primeiro lugar. Ele achava completamente errado uma santa ter uma paixão por um cavaleiro sagrado. Então, ele está planejando uma missão para exterminar algumas bestas demoníacas, querendo investigar a grande biblioteca no templo abandonado.
Os canais normais não estão dando resultados, então ele está aumentando a aposta. Mesmo estando bem na fronteira entre bestas e humanos, Angélica promete que vai procurar o que puder na Biblioteca Imperial por conta própria. Ela o encontrará em Túnia se descobrir algo. Ele fica surpreso que ela também esteja indo para a missão de supressão. Para evitar problemas, eles decidem encerrar a conversa, já que Angélica precisa voltar antes que o treino amistoso termine. Feliz por ela ter voltado viva e inteira. A garota entra no palácio, mas congela porque Raniero está esperando por ela no meio do quarto, sentado em uma cadeira. O imperador, com um sorriso cruel, pergunta por que ela saiu para passear se estava se sentindo mal. Angélica explica que saiu para tomar um ar porque estava com uma dor de cabeça insuportável. Notando que suas mãos estão tremendo, e Raniero não deixou passar despercebido. Ela diz que está com medo do olhar feroz dele. O imperador quer saber se ela se encontrou com aquele cavaleiro, e Angélica, negando, pergunta se ele realmente suspeita dela de algo. Raniero fica surpreso. Será que ele está amolecendo, ficando paranoico porque os dois decidiram pular o treinamento hoje? Mesmo que sua pequena esposa goste daquele cara, ele não tem motivo para ficar bravo, porque o imperador não pode ter ciúmes de alguém como ela. Angélica começa a chorar, admitindo que não consegue mentir para o imperador. Raniero se ajoelha, puxando a garota para um abraço, pegando-a completamente desprevenida, mas ela parece tão frágil, e ele sabe que mostrar raiva só a assustará novamente. O imperador diz que não está bravo. Essa foi a primeira vez que Raniero conseguiu enganar Angélica completamente. Em um relacionamento onde ambos mal se conhecem, uma mudança sutil começa a acontecer. Quando o imperador sai, Angélica finalmente deixa suas emoções fluírem. Ela estava aterrorizada, pensando que estava tudo acabado. Não acredita que ele ficou tão irritado só porque ela sumiu. Ela não é nada além de um troféu sem valor para ele. Deve haver outro motivo. Por enquanto, ela decide ficar perto de Raniero por um tempo. O imperador está conversando com os cavaleiros, com a esposa ao seu lado, e Eden e Angélica fingem que são estranhos. A garota está louca para acabar com essa conversa. Ela pede a Raniero para sair, e ele de repente a abraça suavemente. Quando o imperador pergunta como todos dormiram, um cavaleiro responde que todos tiveram uma noite confortável e pacífica. Acariciando o cabelo de Angélica, Raniero pergunta em voz alta se os cavaleiros estão gostando da comida. Eden fica desconcertado ao ver o afeto do imperador, especialmente depois que ela disse que ele era tão louco quanto na história original. Angélica também está surpresa e estranha com Raniero, que de repente decide beijar a imperatriz na frente de todos. Enquanto a beija, ele observa Eden por baixo da sobrancelha. E Eden está seriamente desconfortável com o olhar dele. Ela pede que ele pare, dizendo que os cavaleiros precisam sair. E Raniero concorda, deixando todos saberem que ela está claramente louca para ficar a sós com ele. Agora Angélica tem certeza de que o imperador suspeita de algo, porque ele definitivamente estava lançando um olhar fulminante para Eden. Por meio de Sisen, ela envia uma carta ao cavaleiro perguntando o que eles devem fazer, já que o imperador pode estar desconfiado da conversa deles. Recebendo uma resposta de Chester dizendo que ele não acha que sim, Angélica fica irritada porque o cara não é exatamente um gênio. Observando sua senhora, Sisen pensa em como ela mudou desde que vivia no reino de Enro. Quando foi decidido que ela seria enviada ao Império de Actilos para se casar, Susan sentiu pena da princesa, que chorava sem parar. A criada escolheu viver no exterior, abrindo mão do casamento. Mas Angélica, agora imperatriz, parece uma pessoa diferente. Sisen decide expressar suas preocupações à sua senhora. Mas antes que ela possa dizer uma palavra, Angélica a interrompe. Ela percebe que sua dama de companhia acha que ela está apaixonada pelo cavaleiro do Templo de Tuna. Ela se sente mal por fazer Sisen duvidar dela, mas assegura que as coisas não são o que parecem. Com lágrimas nos olhos, a garota pergunta por que Angélica não está contando nada, já que isso nunca aconteceu antes. Vendo suas lágrimas, a imperatriz revela que não tem nenhum apego pelo cavaleiro, mas seu interesse está na santa do Templo de Túnia. Mesmo assim, Sisen não entende por que Angélica escolheu perguntar a Eden sobre a santa, já que poderia ter falado diretamente com o arcebispo. A imperatriz responde que fez isso porque acha que Eden não tem amigos no templo. Além disso, ela pensou que alguém que não se sente à vontade no templo falaria mais do que o arcebispo. Ouvindo a explicação de Angélica, Sisen fica aliviada e, enxugando as lágrimas, pede desculpas por tê-la entendido mal.
A imperatriz afirma que não tem absolutamente nenhuma intenção de trair o marido, e Reniero, que está do lado de fora da porta, ouve cada palavra. Ele sorri, sabendo que Angélica é muito próxima de sua dama de companhia, então tem certeza de que o que ela disse é verdade. Cisen está feliz em ver a harmonia entre o casal. Não faz muito tempo que sua senhora chorava, recusando-se a casar, e agora ela se adaptou tão bem e se tornou uma imperatriz respeitada. Angélica admite que é difícil, mas acha que sua majestade a trata muito bem. Ouvindo isso, Raniero sorri novamente, e Suzanne expressa sua esperança de que a imperatriz passe a amar ainda mais este país com o tempo. Angélica também espera por isso, a menos, claro, que ela morra na caçada de inverno. O imperador acha engraçado que a garota esteja preocupada com a caçada de inverno, porque ele tinha completamente esquecido disso. Lembrando que Angélica está interessada na Santa do Templo, ele pensa que seria bom conhecê-la quando for na expedição. Naquela noite, deitado no colo da imperatriz, Raniero nota seu bom humor. A garota aponta que é por causa da natureza gentil do imperador, o que a deixa feliz. Ambos caem na gargalhada com a falta de jeito de Angélica, porque ela simplesmente não entende a piada. Raniero coloca a mão dela em sua cabeça, e ela instintivamente começa a acariciar seu cabelo. O imperador pergunta a Angélica o que mais ela gosta, e ela responde: "Desde quando você se importa com o que eu gosto?" A imperatriz decide perguntar a Renier se pode acompanhá-lo na expedição de extermínio de bestas demoníacas. Ela sabe que é um pedido estranho, já que geralmente é muito medrosa. E agora ela quer se jogar no meio da ação. Mas então Renier a surpreende, sorrindo e concordando, dizendo que se ela quer segui-lo, tudo bem. Angélica fica atônita. Nunca viu essa expressão no rosto do imperador antes. Ele sempre foi retratado como um demônio, e ela sempre achou que ele tinha uma vibe demoníaca. Mas agora, seu rosto é tão inocente e radiante que ela estica a mão e toca suavemente sua bochecha. Angélica sabe que não pode baixar a guarda. Esse cara pode surtar a qualquer momento, mas ele a puxa para um abraço apertado. Ela sabe que ele é instável, e amanhã ele será o Raniero que ela conhece. Mas agora, ela o abraça de volta. Mas o amanhã chegou e, contra as expectativas de Angélica, o imperador não voltou ao seu antigo eu. O arcebispo agradece a sua majestade pela recepção, durante a qual os membros da delegação descansaram confortavelmente. Após se despedir dos enviados, o imperador sorri novamente e abraça Angélica. A garota fica atônita. Como o temido Raniero Actaluz de repente começou a agir como um herói de romance? Objetivamente falando, é bom que ele tenha se tornado amigável, mas Angélica não consegue levar isso a sério. Na primavera, quando se casaram, ele odiava até ser tocado. E agora está constantemente perguntando o que ela gosta. Deitada na cama, ela se pergunta se conseguirá escapar antes que Raniero perca o interesse por ela. Enquanto isso, tomando vinho, o imperador se pergunta por que ela simplesmente não diz o que gosta. Alguns dias atrás, após ouvir a conversa de Angélica com uma criada, ele desenvolveu um desejo ardente. Ele podia contar nos dedos de uma mão as vezes que a viu sorrir, e estava louco para vê-la realmente se iluminar. Ele percebeu que queria possuir essa mulher e queria que ela se apaixonasse por ele. Angélica está na biblioteca e, vendo as folhas caindo lá fora, lembra que está partindo para a expedição em uma semana. Ela leu quase todos os livros sobre magia, mas não encontrou nada sobre pessoas que vieram de outro mundo. Parece que Eden estava certo. Não há outra solução senão verificar o grande arquivo abandonado do santuário. Ranier entra na biblioteca, senta ao lado de Angélica e pergunta se há algo específico que ela espera encontrar na expedição. Quando ela diz que não está procurando nada especial, o imperador pergunta sobre a santa que nunca deixa o templo de Tuna. Ela se encolhe. Não entende por que Raniero está tão interessado. Será que ele quer ver Sarafina? O imperador fica surpreso com a reação dela. Ele achava que Angélica ficaria feliz por ele estar falando sobre algo que ela se importava. Sorrindo, ele pergunta: qual é o problema se eu quiser ver a santa? Mas ela de repente tenta dissuadi-lo. Ele diz: porque todo mundo está tentando me convencer a não fazer isso. E Angélica responde: Sarafina é extremamente atraente, e isso pode ser um problema para ela. Ele retruca: quem você pensa que é para tentar me possuir? E ela entra em pânico, tentando se explicar, dizendo que ele entendeu tudo errado. Mas então Raniero apenas sorri. Na verdade, ele está gostando de Angélica agindo como se fosse possessiva com ele. 10 dias depois, a expedição de extermínio de bestas demoníacas começa.
Raniero está a cavalo, mas, embora Angélica saiba montar, ele a colocou em uma carruagem. A imperatriz levou apenas Cisen e Sylvia como assistentes. Menos funcionários significa uma fuga mais fácil se as coisas derem errado. As pessoas estão dizendo que Angélica conquistou Sylvia como um troféu. Então, enquanto a popularidade de Angélica está subindo, a de Sylvia está despencando. Mesmo que a imperatriz cause problemas, a dama de companhia não pode contar a ninguém, porque ninguém vai ouvir as palavras de uma garota fraca. Após 3 dias seguidos de viagem, as portas da carruagem se abrem e Raniero ordena que Angélica saia. O acampamento ainda nem foi montado, então ela não faz ideia de por que ele a chamou ali. Ele pega sua mão, pergunta se ela gosta de coisas bonitas, e quando ela diz que sim, ele a leva para algum lugar. No fundo da floresta, Raniero diz: sério, vocês, coisinhas pequenas, realmente acham que coisas brilhantes são bonitas. Angélica fica paralisada, impressionada com a beleza inacreditável. O chão iluminado pelas estrelas, coberto de flores brilhantes. Ela não acredita que o imperador encontrou um lugar tão incrível e ele pede que ela sorria se gostou. É como um sonho. Ela se aproxima de Raniero, fica na ponta dos pés e o abraça. Ele a beija gentilmente e sussurra seu nome algumas vezes, todo suave e carinhoso. Raniero puxa Angélica para o chão, e ela percebe que, se ele a trouxe aqui para fazê-la sorrir, então ele realmente se importa. Finalmente chegando a Túnia, o imperador é recebido por um bispo, a quem ele ordena que prepare camas para todos. Raniero cuidará da comida e das roupas para seu povo, mas quer que encontrem um lugar para ele e sua esposa ficarem. Cavalgando pela cordilheira do Templo de Túnia, as vilas próximas parecem completamente desertas para Angélica. Você pensaria que as pessoas estariam nas ruas para ver esse enorme comboio chegar, mas ninguém se dá ao trabalho de olhar. A imperatriz percebe pela primeira vez que as pessoas veem Actilos como algo a ser temido. Raniero tem uma reunião marcada com o comandante dos Cavaleiros Sagrados e pergunta a Angélica se ela quer se juntar. Ela recusa, e o imperador, parecendo desapontado, dá um tapinha na cabeça dela ao sair. Raniero definitivamente mudou, e Angélica terá que aceitar que o cara realmente gosta dela. Mas quem sabe? Talvez quando ele conhecer Sarafina, tudo mude. Então, ela precisa ficar atenta. Angélica disse a Cisen para pegar um monte de dinheiro, mas ainda não quer fugir. Nesse momento, Eden se aproxima por trás dela, coloca a mão sobre sua boca e aponta um dedo, dizendo para ela não gritar. Ele a solta, pedindo desculpas por assustá-la, e Angélica pergunta onde está Sarafina e se pode encontrá-la. Mas Eden já garantiu que isso é impossível, porque se a história original começar cedo demais, ele também terá problemas. Ele sugeriu que o arcebispo enviasse Sarafina em uma peregrinação, pensando que a visita de uma santa poderia ajudar os preocupados com o extermínio. Angélica, impressionada com o raciocínio rápido dele, conta que não conseguiu encontrar os livros de que precisava. Quero dizer, a existência deste mundo não está em nenhum livro, e também não há histórias sobre almas pulando para outros corpos. Embora Eden ache que visitar a biblioteca abandonada é tudo o que podem fazer, Angélica decide guardar suas dúvidas para si mesma. Ela diz que vai com o imperador na viagem de extermínio, já que Sua Majestade quer que ela esteja lá. Angélica admite para Eden que acha que Raniero gosta dela, mas o cara não fica surpreso. Ele já sabia. Mas isso a está incomodando, porque tudo isso está completamente fora do roteiro da história original. Eden pergunta se ela ficaria mesmo se Raniero não gostasse mais dela após conhecer Sarafina. Angélica fica em silêncio e, quando está prestes a dizer algo, Eden a interrompe, concluindo que o silêncio é resposta suficiente. Ela fica envergonhada por agir assim na frente dele, toda agitada por Raniero gostar dela. Pegando sua mão, Eden diz que entenderia se ela quisesse ficar, já que as coisas aqui podem ser melhores para ela do que de onde veio. Angélica promete ao cara que o ajudará a voltar, mesmo que decida ficar. Eden sorri, dizendo que é melhor se separarem e nunca mais se verem. Sentada no jantar, Angélica se pergunta se Raniero, depois de tudo isso, ainda se importará com ela ou se ficará instantaneamente apaixonado por Sarafina. Ela não tem certeza se pode confiar que não ficará desapontada com ele, mesmo que superem todos os obstáculos, vendo a cama estreita preparada só para ela. Angélica não consegue evitar pensar que já está se arrependendo disso. Será que ela realmente quer ficar aqui? Porque, sendo honesta consigo mesma, ela não estava exatamente vivendo um sonho por lá. Ela era tão pobre que livros baratos eram sua única fuga, e ela nem tinha amigos. Enquanto isso, Angélica era uma princesa, educada e criada com amor.
Além disso, ela tem uma amiga leal em Sizen. Mas como não há garantia de que Renier sempre a amará, do ponto de vista lógico, a melhor opção é ir embora. O imperador aparece na porta com comida para Angélica, já que ela perdeu o jantar. Ele senta ao lado dela, começa a alimentá-la, e ela nota que Renier trouxe todas as coisas favoritas dela. Angélica deseja boa sorte a ele para amanhã, mas está pensando que não pode se abrir completamente para ele até não ter mais tanto medo dele. Quando ela termina de comer, Renier percebe o quão estreita é a cama, mal cabendo uma pessoa. Ele se aproxima de Angélica e começa a beijá-la, mas, sentindo o coração prestes a explodir, ela de repente o afasta. Hanno a olha, surpreso, e a expressão em seu rosto a deixa atônita. Ela não conseguia acreditar que rejeitou o toque de um cara que provavelmente nunca ouviu um não na vida. Sabendo que precisa consertar isso rápido antes que ele fique bravo, Angélica finge que estava só brincando, pede desculpas por estragar o momento e implora para que ele não fique chateado. Mas Renier, calmamente, diz que não está bravo. Ele a puxa gentilmente para perto e diz para ela não ter medo e não chorar. O coração dela está disparado. Ela não acredita que Renier nem mesmo está bravo. Ele a acomoda em seu colo, dizendo para ela relaxar e dormir um pouco, já que a viagem foi cansativa. Uma garota com véu se aproxima de Angélica e lhe oferece uma bandeja. Ao abri-la, a imperatriz vê uma cabeça decepada e, pensando ser Jachus, joga a bandeja longe em horror. A cabeça rola, é Eden, e ele pergunta a Angélica se ela vai ficar ali. Ela recua e percebe que a garota velada é Sarafina, encarando-a em silêncio e com frieza. Ela corre direto para os braços de Renier, que estava bem ali, e ele a chama de seu prêmio de inverno. Sarafina parece tentar dizer algo a Angélica, mas ela não consegue entender as palavras. Ela ouve alguém chamar seu nome e, ao abrir os olhos, vê o imperador com uma expressão preocupada, dizendo para ela acordar. Angélica percebe que teve um pesadelo, e é estranho que, no sonho, ela quase quis caminhar em direção à morte. Ela se olhou no espelho naquela manhã e finalmente entendeu por que Renier agarrou seu pulso com tanta força. Se ele não a tivesse parado, a marca em seu pescoço teria sido muito pior. Hoje é o dia de irem ao santuário, então Angélica decide se preparar e tentar esquecer aquele pesadelo. Ela vai ao pátio e conversa com o bispo quando Renier se aproxima, perguntando se ela está disposta a ir com eles. A viagem levará o grupo 2 semanas. Embora o santuário esteja próximo, eles precisam eliminar as feras no caminho. Mas, pensando bem, se Angélica ficar ali, terá muito tempo para explorar a catedral sem Renier no seu encalço. Então, ela explica que só os atrasaria e diz que decidiu ficar. Pegando as mãos de Renier, ela diz que quer terminar tudo ali o mais rápido possível para que possam voltar juntos para o palácio. Ele se vira, soltando as mãos dela, e promete voltar assim que puder. Angélica então pede permissão ao arcebispo para visitar o santuário, sobre o qual ela leu tanto, assim que ele for liberado. Os cavaleiros partem, e Eden nota que o imperador está com uma expressão sombria. Ele fica surpreso que Renier esteja realmente incomodado por Angélica não ter ido junto na caçada aos monstros. Eden não acredita que Angélica tenha o imperador tão na palma da mão. Ela pode simplesmente desafiá-lo. Ele é um cara completamente diferente agora, nada como o homem descrito no livro. Nesse momento, feras demoníacas atacam os cavaleiros, e eles veem Renier eliminar todo o grupo em um piscar de olhos. Uma das feras ainda está viva, mas o imperador saca sua espada novamente e a elimina com um único golpe. Quanto mais Angélica se afasta, mais algo desperta dentro de Reiero. O grupo chega ao santuário e o encontra cercado por ovos de feras demoníacas. Com um sorriso malicioso, Renier pergunta aos cavaleiros se eles já viram feras demoníacas nascerem. Ele ordena que matem os filhotes, capturem as mães vivas e deixem os ovos intactos. Eden acha que o imperador enlouqueceu. Nesse banho de sangue infernal, ele não está apenas matando feras, está se divertindo roubando seus ovos. Quando um cavaleiro pergunta por que não simplesmente destruí-los agora, Renier diz que isso não seria divertido. Um dos soldados conta ao imperador que um filhote nasceu, mas ele não o matou. O pequeno não atacou, provavelmente pensando que o cavaleiro era sua mãe, o que Renier acha hilário. Ele ordena que os ovos sejam coletados e uma vigia seja montada. Eden, esperando sua vez de vigiar, examina os ovos e conclui que não vão eclodir tão cedo. Então, decide explorar. Ele entra na biblioteca, mas fica desapontado porque é muito menor do que imaginava.
Mas então, na parede, Eden vê uma pequena porta de pedra entreaberta, levando a uma passagem extremamente estreita. Ele percebe que não consegue passar por ela e nota algo escrito na maçaneta. A inscrição diz: abra com a espada de Túnia quando o sangue de Actila estiver pronto. Isso deve se referir ao sangue de Ranier Actilus, afilhado de Actila. Mas Eden não faz ideia sobre essa espada de Túnia, pois nenhuma relíquia assim existe. Ele decide procurar nos arquivos por documentos sobre isso. Nesse momento, alguém o chama por trás. Um cavaleiro pergunta o que Eden está encarando na parede vazia, pois não há nada ali. E eles saem. No dia seguinte à partida do grupo punitivo, chega a notícia de que eles recuperaram o santuário mais rápido que o esperado. Angélica vai à enfermaria, pois soube que os cavaleiros feridos foram os primeiros a voltar. Vendo as feridas terríveis em seus corpos, a Imperatriz conclui que a operação para eliminar as feras foi brutal. Um cavaleiro aponta que a batalha não foi difícil, mas ele ficou desconcertado com as táticas de Rei Ero. O imperador confiscou os ovos das feras e, após eclodirem, os filhotes pensaram que os cavaleiros eram seus pais. Então, Renier ordenou que os cavaleiros alimentassem os filhotes famintos com suas próprias mães. Sylvia deixa cair os frascos de remédio ao ouvir isso, tremendo enquanto se ajoelha para pegá-los. Angélica diz a Saizen para vigiar a enfermaria e sai para levar água aos cavaleiros, pedindo que Sylvia a acompanhe. A Imperatriz está preocupada com a criada, mas não sabe como dizer a ela para descansar. Para uma nativa de Actalos, isso seria humilhante. De repente, a garota pergunta a Angélica por que ela se importa tanto com ela, filha de traidores, quando não merece. Sylvia admite que ouvir sobre as feras a lembrou de quando matou a própria mãe durante uma caçada para sobreviver. Angélica toca o ombro da garota, dizendo para ela não falar sobre isso. E Sylvia, com lágrimas nos olhos, se apoia no ombro da Imperatriz. A heroína sorri, porque Sylvia mostrar fraqueza diante dela significa que confia completamente em sua senhora. No dia seguinte, Angélica visita o santuário recuperado com o arcebispo. A Imperatriz pergunta se pode olhar os livros guardados ali, e o bispo dá permissão. Para seu horror, ela percebe que Chester estava errado. Todos os livros proibidos já foram removidos, restando apenas aqueles seguros para forasteiros. Depois disso, Angélica começou a frequentar o santuário abandonado todos os dias. Ler aqueles livros era um sofrimento. Havia poucos para começar, e a maioria estava em péssimo estado, com texto desbotado. A Imperatriz está parada junto às prateleiras quando, de repente, um livro cai sozinho bem ao lado dela. Angélica o pega e fica paralisada de choque. É exatamente o romance no qual ela foi sugada. Folheando-o, ela nota que a história parece diferente do que lembrava ter lido. Segundo o livro, o afilhado do deus da guerra roubou o santuário da misericórdia, e os cavaleiros de Actila enfrentaram uma tempestade e tiveram que desistir. Sarafina ouve a voz de Deus dizendo: um convidado importante chegará em breve, e ela os espera. Angélica lê até a parte em que a Imperatriz é morta e começa a se sentir mal. Talvez seja por estar lendo o original após meses com Reniero, mas algo na história parece errado. Então, Angélica encontra uma nota do autor, como se fosse escrita especificamente para ela. Segundo o autor, se o mundo que ele criou tivesse regras imutáveis, o afilhado de Actila não teria escolha senão se tornar obcecado por Santa Túnia. Mesmo que os personagens ao redor mudem e os relacionamentos se compliquem, Reniero precisa encontrar Sarafina e se apaixonar por ela, não importa o que aconteça. Angélica pensa que talvez seja melhor abandonar o imperador quando, de repente, alguém toca seu ombro, fazendo-a pular. Ela se vira e vê Renier, que voltou muito antes do esperado. Ele pergunta que livro ela está lendo. Quando ela diz que são os mandamentos canônicos, ele fica desconfiado, dizendo: peraí. Juro que te ouvi xingando baixinho quando entrei. Reniero começa a folhear o livro, e Angélica entra em pânico, sem saber como explicar isso. De repente, ele se vira para ela e pergunta se ela está brincando com ele, chamando aquilo de mandamento, porque tudo o que ele vê é uma página em branco. Devolvendo o livro a Angélica, que está completamente perdida, eles saem do santuário. Renier pergunta se ela se lembra do que disse há 10 dias. Ele pega a mão dela, e ela não acredita que o imperador voltou cedo por causa do que ela disse sobre voltar para casa. Sentada no colo de Renier no quarto, Angélica pergunta como foi a exterminação. O imperador conta como alimentou filhotes com suas próprias mães e lamenta que ela tenha perdido o espetáculo. Angélica não consegue dormir naquela noite.
Escapar ficou muito mais difícil agora que ela sabe que Hiro está apaixonado por ela. Ela não pode mais enganá-lo. E se ela se afastar de repente, ele certamente ficará desconfiado. Até ele partir para a expedição de inverno, ela precisa fingir ser a namorada apaixonada para que ele nem suspeite que ela planeja abandoná-lo. Amanhã chega, e eles já estão se preparando para voltar. Angélica está em pânico porque agora não terá tempo de falar com Chester sobre o livro. A Imperatriz está sem opções. Ela precisa passar essa tarefa para Sisen. Escolhendo o momento certo, quando Raniero pode ouvir, ela chama sua dama de companhia e pede que devolva o livro que pegou acidentalmente do santuário. Após dar as instruções, o imperador abraça Angélica, animado por voltarem para casa em breve. Sisen encontra Eden e pede que ele devolva o livro que a Imperatriz pegou do santuário. A dama de companhia também entrega o dinheiro que trouxeram e menciona o plano de fuga marcado para dezembro com Eden. Há uma nota de Angélica no livro sobre uma mensagem oculta que Hano não viu, mas o cavaleiro também não consegue ver nada. Eden pede que ela diga à Imperatriz que as páginas estão em branco e então a criada o confronta com uma pergunta sobre seu envolvimento com Angélica. A garota não entende porque a Imperatriz planeja fugir com ele em dezembro se tudo está bem entre eles. Eden está tão surpreso quanto qualquer um com a decisão de Angélica de fugir, já que ele pensava que ela planejava ficar em Actilos. Vendo que não está chegando a lugar nenhum com Sisen, ele explica a decisão da Imperatriz dizendo que receberam uma profecia de que o imperador vai morrer. A dama de companhia finalmente entende porque sua senhora a enviava tanto a Eden. Sisen volta para Angélica para relatar sua conversa com o cavaleiro. Agora que sabe da profecia, a criada entende a escolha da Imperatriz e está totalmente de acordo. Angélica descobre que Eden também viu páginas em branco no livro, assim como Raniero. Sisen também menciona uma porta secreta no santuário, que um cavaleiro encontrou enquanto explorava a biblioteca. A dama de companhia vai verificar as coisas da Imperatriz, e Angélica se pergunta como Eden não viu as inscrições no livro, mas ela própria não notou a porta. De qualquer forma, não há tempo para pensar demais. Ela e Raniero estão voltando para Actalos. Embora Actilos estivesse vivendo uma vida relativamente pacífica após o retorno da exterminação de feras, Angélica estava sendo atormentada por pesadelos constantemente. Raniro a acordava todas as vezes, perguntando sobre o que ela sonhava, mas ela, obviamente, mantinha segredo. O imperador sabia que ela estava mentindo, mas, por algum motivo, não insistia, apenas a abraçava e a acalmava. Angélica notou que Ranier tem ficado mais gentil ultimamente, especialmente se ela demonstra um pouco de afeto. Ela pergunta se pode visitar a casa que estão preparando para Sisen amanhã, e ele diz que ela pode, desde que volte antes do anoitecer. Sisen chega em casa, onde os criados a recebem, preocupados com o quão quieta ela tem estado. A criada pergunta ao mordomo como ele consegue permanecer tão calmo quando a senhora chega de mau humor. O homem apenas diz que todos precisam relaxar e volta para seu quarto. Observando Daniel sair, a criada pensa em como ele é único. Ele é o único funcionário com um quarto próprio. Fala de maneira tão refinada, age como um nobre. Ela até se pergunta se ele é algum aristocrata falido se escondendo. Mas ninguém sabe a verdade. Ele costumava ser um cavaleiro sagrado de alto escalão do Templo de Túnia. E, para mantê-lo por perto, o confidente mais confiável de Sua Majestade se tornou independente. Todos os funcionários da mansão são pessoas sem laços com o Palácio Imperial. Tudo é uma cortina de fumaça para evitar suspeitas. Ninguém imaginaria que a Imperatriz, uma criada e um cavaleiro sagrado exilado estão planejando uma fuga em segredo. Quando Eden disse a Angélica, por meio de Sisen, que estava indo para Actalos, ela ficou quebrando a cabeça tentando entender como. No templo, o cavaleiro confessou seu pecado, seu amor pela santa, e basicamente se exilou. Angélica percebe o quanto Chester quer voltar ao mundo original deles. Ele não liga para a fama ou status aqui. Ultimamente, o estado mental da Imperatriz tem enfraquecido visivelmente por causa desse plano de fuga. Mas Ranier, sabendo que ela é atormentada por pesadelos, não pede explicações a Angélica, não importa o que ela faça agora. Ele nem achou a independência dela em relação a Sisen suspeita, então ela acredita que ele não desconfiará de nada. Chegando à casa de sua dama de companhia, Angélica senta no sofá da sala enquanto a garota fecha as cortinas. Eden entra com uma bandeja, cumprimentando a Imperatriz, que ele não via há tempos. Sobre o comentário dele de que Angélica parece exausta, ela responde que a expedição de Raniero está se aproximando rápido.
O cavaleiro admite que não contou tudo da última vez sobre a porta que encontrou. Eden queria contar tudo pessoalmente depois de entender tudo sozinho. Mas primeiro, ele quer falar sobre outra coisa. Rhaenyra está sendo extremamente protetor com Angélica. E o cavaleiro acha que o imperador pode querer levá-la na expedição de inverno, mas a imperatriz não acredita, porque Rhaenyra sabe que ela não se sente bem após as exterminações de monstros. Antes que o imperador parta para essa expedição, ela vai dizer que precisa de tratamento, e ele não a impedirá. Assim que Rhaenyra sair do palácio, a fuga começará. Mas Angélica ainda não decidiu para onde irão. Todos os países que fazem fronteira com Actilos reforçaram a segurança nas fronteiras. Então, atravessá-las será complicado. Rhaenyra, distraído por Sarafina, pode nem procurar por Angélica. Mas o senhor feudal que ela escolheu para seu tratamento pode ser outra história. Se encontrarem a imperatriz, eles a enviarão de volta ao Palácio Imperial. É por isso que Eden acha que eles precisam ir para algum lugar perto da fronteira com relações amigáveis com Actilos. Ele sugere o Templo de Túnia para o tratamento dela, e Angélica fica furiosa, porque Rhaenyra estará lá. Eden pede que ela se acalme, porque eles precisam ir ao templo de qualquer forma, considerando as portas no santuário antigo. Angélica entende que ele está sugerindo que cheguem ao templo antes do imperador. Eden aposta que os sacerdotes que adoram o Deus da Misericórdia não os delatarão por se esconderem lá. Ele conta à imperatriz sobre a inscrição gravada na maçaneta da porta do santuário. Eden passou muito tempo se perguntando sobre qual espada se tratava, e agora descobriu. Algo que a garota também percebe imediatamente. Há uma grande chance de que a espada de Túnia seja Sarafina, já que, na história original, a espada dela perfurou Rhaenyra.